Jurisprudências sobre provas. Vamos lá? Pessoal, o que é jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que um conjunto de julgados sobre determinado tema. Conjunto de julgados dos tribunais superiores acerca de determinado tema. Então, você pode encontrar julgados, por exemplo, jurisprudência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, STM, Superior Tribunal Militar, pode encontrar julgados do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Você pode encontrar julgados de todos os tribunais superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, STF, Supremo Tribunal Federal, que está acima dos demais em uma relação hierárquica, tá? E, portanto, pode ter jurisprudência de todos esses tribunais superiores. Mas você tem que ficar atento àquilo que cai na sua prova. Se você vai estudar o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, é óbvio que você deve estudar as jurisprudências do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Se você está estudando para carreiras policiais, obviamente que as matérias de carreiras policiais são vinculadas ao direito penal, processo penal, constitucional e administrativo. Portanto, você deve estudar as jurisprudências do STJ, Superior Tribunal de Justiça, bem como do STF, Supremo Tribunal Federal. Beleza? E aí, senhores, nós temos ainda outras coisas que confundem a cabeça do candidato. Por exemplo, informativo. Informativo é jurisprudência, nada mais é do que uma jurisprudência. Os informativos são postados pelos tribunais superiores, informando a sociedade, a população, os juristas que aplicam o direito no caso concreto, acerca do entendimento deles, analisando um caso concreto, que foi lá repetidas vezes. Tá? Além disso, senhores, vale ressaltar também que nós temos as súmulas. Súmulas é uma espécie do gênero maior jurisprudência. A súmula já é algo mais solidificado, mais concreto. Perceba que a jurisprudência é o conjunto de julgados dos tribunais superiores. Já as súmulas é um conjunto reiterado de julgados dos tribunais superiores. Portanto, de tanto ver e analisar e julgar o mesmo caso repetidas vezes, várias vezes, o tribunal cansa e fala, peraí, vamos editar uma súmula. Vamos editar uma súmula. Súmula 593 do STJ. Crime de estupro vulnerável. Ainda que haja o consentimento da vítima, que é menor de 14 anos, ainda que haja o consentimento da vítima, vai ser configurado o crime de estupro de vulnerável. Ainda que tenha uma relação amorosa, ainda que a vítima tenha uma experiência sexual anterior, nada disso afasta a incidência do artigo 217-A do Código Penal, estupro vulnerável. Está vendo um exemplo para vocês. Súmula sobre o princípio da insignificância, temos vários. Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. O STJ também tem súmula dizendo assim, ó, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, como regra, tá? Nos crimes envolvendo contrabando e descaminho, aplica-se o princípio da insignificância somente quando o bem for de até 20 mil reais. Porque de tanto analisar pedidos de aplicação do princípio da insignificância envolvendo violência doméstica familiar, o STJ resolveu fazer essa súmula. Uso de algema. Muita gente questionando, não era para usar algema no meu cliente, aquilo ali ensejou dano moral e etc. Aí nós temos as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes só podem ser emitidas, exaradas, pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Então, se algum professor falar assim, súmula vinculante do STF, o professor está sendo redundante, ocorre o pleonasmo, que é uma figura de linguagem da língua portuguesa. Né? Por quê? Porque súmula vinculante é só STF mesmo. Óbvio, falou súmula vinculante, pronto. Ok? Súmula vinculante 11, uso de algema. Só pode usar algema no caso de perigo ao próprio indivíduo, próprio acusado, próprio investigado, próprio preso, ou quando ele estiver oferecendo perigo a outras pessoas, a terceiro, no caso de resistência à prisão, no caso de risco de fuga. Súmula vinculante 11. Devendo essa algema, o uso da algema ser justificado a posteriori, depois, por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor. E ainda sob pena das provas ali derivadas serem consideradas ilícitas. É isso que diz súmula vinculante 11. Súmula vinculante 13, nepotismo. Nepotismo. É vedado o nepotismo no Brasil. Uma autoridade nomear o irmão dela
para exercer um cargo de confiança, tá? A não ser nos casos de experiência técnica. Nos casos que o cara é especialista nisso, tipo, sou presidente da República, eu vou nomear minha esposa a ministra da Economia. Pode. A regra é que não pode. A não ser que a minha esposa seja formada em Harvard, minha esposa é especialista em ciências econômicas, tem mestrado aí, pode, porque ela tem experiência, tem conhecimento técnico. Compreenderam como que funciona? É isso. Súmula vinculante, essas são as mais recorrentes em prova, né? Súmula vinculante 11, 13, 14, também cai bastante, que é o acesso do advogado aos autos do inquérito. Estudem essas súmulas vinculantes. Conseguiram enxergar a diferença entre jurisprudência, informativo, súmula e súmula vinculante? Beleza. O STJ também expede a jurisprudência em tese, que nada mais é do que uns informativos também sobre determinados temas. E aí, utilizando essa jurisprudência em tese do STJ, é que eu separei o tema provas para a gente estudar hoje. Tá? Vamos jogar aí na tela e vamos estudar as provas dentro do processo penal e criminalística sobre o viés do entendimento dos tribunais superiores. Aí, jurisprudências importantes sobre provas. Vamos lá. O direito à produção de provas não é absoluto. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria Lei Processual Penal, no seu artigo 400, parágrafo 1º, faculta ao julgador, desde que fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então, senhores, o juiz pode indeferir um pedido de produção de provas sem problema nenhum. Se ele entender que elas são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento aí do STF. Tá vendo? Relator, ministro Gilmar Mendes. Outra, para o ministro Alexandre de Moraes, a prova é considerada lícita. Olha aí o bonito do Alexandre de Moraes. A prova é considerada lícita, mesmo que o crime achado não tenha relação, não seja conexo com o delito que estava sendo investigado, desde que tenham sido respeitados os requisitos constitucionais legais e desde que não tenha havido desvio, finalidade ou fraude. O que é crime achado? Vamos lá, senhores. Crime achado é aquele crime que está sob o viés que a gente chama de teoria da serendipidade. Teoria da serendipidade, ou também chamada de encontro e fortuito de provas. Eu estou investigando um réu pelo crime de tráfico de drogas. Estou lá, ouvindo ele na interceptação telefônica. Tudo que ele fala, eu estou ouvindo. E aí eu descubro que ele mandou matar, ele foi o mandante, de um homicídio que aconteceu semana passada, em razão da dívida de drogas. Então, eu estava investigando o tráfico e acabei achando o quê? Um crime de homicídio. Esse é o crime achado, que é o encontro fortuito de provas, chamado teoria da serendipidade. Ela pode ser de primeiro grau, segundo grau, vocês estudam essa análise mais aprofundada em processo penal. Aqui eu quero que você saiba o conceito para o viés criminalístico, tá? Compreenderam? Compreenderam o que é o crime achado, o encontro fortuito de provas? Então, olha aí, ó. A prova vai ser legal, lícita, mesmo que esse crime achado, homicídio, não tenha relação, não seja conexo, mesmo que não tivesse conexão, tá? Um delito está sendo investigado, desde que tenha respeitado os requisitos constitucionais legais, ou seja, aquela interceptação telefônica tem autorização judicial, tudo bonitinho, conforme os requisitos da Lei de Interceptação Telefônica, tá? Lei 929/6 de 96. E que não tenha havido desvio de finalidade ou fraude. Beleza. Informativo 869. Vamos lá, mais jurisprudência sobre provas. Não podem ser usadas como provas mensagens obtidas por meio de print screen do WhatsApp Web. Ok? Recente, ó, 2021. É nula a decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que a polícia acompanhe as conversas do suspeito pelo WhatsApp Web. Então, decisão judicial que autoriza o espelhamento de WhatsApp, o espelhamento web, para que a polícia fique acompanhando aquela pessoa, é nula essa decisão judicial e a prova vai ser considerada ilícita, tá? Obrigar o suspeito a colocar seu celular em viva voz no momento de uma ligação é considerada também prova ilícita, ilegal, assim como as provas que derivam dela. Tá aí esse entendimento do STJ, né, dos ministros do STJ. Não vou expressar minha opinião aqui, tá? Muito embora eu tenha uma opinião formada sobre estes temas, não vou expressar aqui, porque aqui a gente tem que ver o que é relevante para a sua prova. Não importa a opinião do professor, o que importa é o que vai cair na sua prova, e é para isso que eu estou aqui, para você passar no concurso. É ilícita, ilegal, a prova obtida mediante conduta da autoridade policial que atende o telefone sem autorização,
né? É ilícita a prova obtida mediante conduta da autoridade policial que atende sem autorização o telefone do acusado e se passa pela pessoa sob investigação. Alô? Ah, e aí, é o Dentinho? Ô, sou eu mesmo, Dentinho. Beleza, irmão? Na verdade, sou autoridade policial. Ah, tá. E aí, irmão? Vamos lá fazer aquele assalto? Bora, bora demais. É ilícita essa prova, tá? O delegado atendendo o celular do Pebas, passando pelo Pebas. É legal, é lícito o acesso aos dados armazenados em celular apreendido com base em autorização judicial. Óbvio, né? Se tem autorização judicial, eu posso utilizar os dados que estão armazenados nesse celular. Tá aí os principais entendimentos jurisprudenciais sobre provas e tem mais. Tá aqui, resumindo, uma tabelinha para vocês. Provas ilícitas e provas lícitas, legais. Provas ilícitas. Quebra sigilo telefônico mediante habilitação de chip do delegado de polícia em substituição ao do investigado titular da linha. Não pode ser usados com provas ou mensagem do print screen, a gente já falou, do WhatsApp Web. Aqui o espelhamento do WhatsApp Web também já falamos. Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados e conversas registradas no WhatsApp, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Então, sem prévia autorização judicial, não pode ter acesso às provas dos aparelhos telefônicos. Tem que ter autorização judicial. Prova obtida mediante conduta do delegado que atende se a autorização, o telefone dele se passa pelo investigado, também é ilícita. Obrigar o suspeito a colocar o telefone em viva voz também é prova ilícita. Prova obtida por meio de abertura de carta, telegrama, qualquer encomenda postada nos correios, também é prova ilícita ante a inviolabilidade de sigilo de correspondência. Tá aí os julgados com seus respectivos informativos. Prova lícita, legal, permitida. É permitido acesso ao WhatsApp, mesmo sem autorização judicial, em caso de telefone celular encontrado no estabelecimento prisional. Irmão, encontrou um celular dentro do presídio, você pode acessar o WhatsApp. E as provas são totalmente legais, lícitas. Pode ser utilizado no processo, inclusive para fim de condenação. Fechou? Obviamente, né? Inclusive, ter celular dentro do estabelecimento prisional é falta grave para o preso. E a pessoa que tenta entrar com um celular, um aparelho telefônico em um estabelecimento prisional comete crime. Fique atento. Fique atento a essa diferença da lei de execução penal, assim como também lá do Código Penal, o crime e falta grave. É legal o acesso aos dados armazenados no celular apreendido com base em autorização judicial. Óbvio, tem autorização judicial, pode acessar os dados. Então precisa de autorização de quem? Do chefão lá, do juiz. Mesmo, no caso de mesmo sem autorização judicial, a polícia pode acessar a conversa do WhatsApp da vítima morta por celular foi entregue pela sua esposa. Por que não precisa de autorização judicial? É óbvio, o direito ele é meio óbvio às vezes, né? Às vezes. Quem tem direito à intimidade, à honra, à vida privada, à liberdade, todos aqueles direitos da ação à tortura, é a pessoa viva. Se a pessoa morreu, o entendimento do STJ é que a polícia pode acessar as conversas do WhatsApp, né? A esposa entregou o celular para a polícia, então pode acessar. A pessoa já está morta mesmo. Houve a extinção da punibilidade em razão da morte. Óbvio que alguns direitos do morto permanecem. O direito à honra, por exemplo, é um direito que permanece. Você não pode xingar o morto. Tem lá os crimes contra os sentimentos aos mortos, lá na parte final do Código Penal. Artigo 300 e tanto. Show? É válida como prova no processo penal a gravação realizada pela mãe da conversa telefônica mantida por seu filho menor de idade com autor de crime sexual. Olha que interessante. A mãe gravou a conversa do filho menor de idade com o autor de crime sexual, com um pedófilo. E essa prova foi considerada legal, válida. Ok? Informativo 543 do STJ. Informativos em tese 105 do STJ. Vamos lá. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial, inquérito, e reexaminadas na instrução, no processo, com observância contraditória e a defesa, não violam o artigo 155 do Código de Processo Penal, visto que eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal dela decorrente. Isso aqui cai bastante, esse informativo aqui. Ó. Pessoal, teve uma prova ilícita no inquérito, o que eu vou fazer? É igual o câncer, meu irmão. Eu vou atacar ali aquela célula que está ilegal, está contaminada, e a pessoa permanece viva. O processo vai permanecer vivo. Se ligou? Pegou a visão? Vamos lá. Perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial são revestidos de eficácia probatória, sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação penal, porque se sujeitaram ao contraditório diferido. Então, tem
eficácia probatória. É válido, perícia e documentos são produzidos na fase do inquérito. É isso. Decisão que determina a produção antecipada de provas deve ser concretamente fundamentada, não ajustando unicamente o mero decurso do tempo. As provas irrepetíveis, antecipáveis, né? Então, essa decisão aí, ela tem que ser fundamentada. Bem bonitinho. Tese mitigada. A terceira edição desta corte, flexibilizando a súmula 455 da STJ, tem entendido que, olha como é recente, tem entendido que a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza da sua atuação profissional, marcado pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhança dinâmica, devem ser ouvidos com a possível urgência. Tá? No caso concreto, a única testemunha de acusação ouvida, um agente fiscal de rendas, exerce profissão que lida cotidianamente com uma série de fatos tributários e leis tributários e, com o decurso do tempo, podem nublar ou envelhecer sua memória, que justifica sua oitiva com urgência. Pessoal, na prática, o cara é fiscal aduaneiro, o cara trabalha ali nas divisas, nas fronteiras do Brasil com outros países. Eu preciso ouvir ele logo. Por quê? Se eu ficar deixando para depois, de tanto ele passar ali por ele 1 milhão de cargas de cigarro, de outros bens, ele pode esquecer. Então, a decisão judicial é nesse sentido, tá? Que eu posso fazer essa produção antecipada de provas, eu posso ouvir essa testemunha logo, rapidão, em um momento distinto do que estava anteriormente previsto no processo penal, para que o testemunho daquele cara, né, não se envelheça, não, o cara não se esqueça. É isso. Sem novidade, né? Vamos lá. A propositura da ação penal existe tão somente para indícios mínimos da materialidade e autoria. Precisa, lembra? De modo que a certeza é só comprovada na instrução probatória, prevalecendo o princípio do indúbio pro societar na fase do oferecimento da denúncia. Cai bastante isso aqui, ó. Em regra, no direito penal, prevalece o princípio do indúbio pro réu. Não é indúbio para no réu, não. É na dúvida eu beneficio o réu, o indúbio pro réu. Já que no oferecimento da denúncia prevalece no processo penal o princípio do indúbio pro societar. Na dúvida, eu beneficio a sociedade. Então, eu recebo essa denúncia e vamos investigar. Vamos tocar o processo. Vai ter ampla defesa, vai ter contraditório e a gente investiga. Se ligou? Vamos lá. Outra jurisprudência em tese do STJ, incidência da qualificadora rompimento de obstáculo previsto no crime de furto, está condicionada à comprovação por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, quando a prova testemunhal, confissão do acusado ou exame indireto pode suprir a falta. Então, a regra é que houve o furto qualificado por rompimento de obstáculo, deve haver o laudo pericial. Essa é a regra, salvo quando tem prova testemunhal, confissão do acusado, exame direto, vai poder suprir a falta ali, no caso concreto, se juntado, né? Porque só a confissão do acusado não supre uma prova pericial. Vale revestir de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa, responsável por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos, for colhido sob o contraditório pela defesa. Perfeito. Óbvio, né? Se não valer o testemunho do polícia, não vale mais nada, né? O reconhecimento fotográfico do réu, vou reconhecer, foi ele mesmo que me roubou? Foi. Por foto, reconhecimento fotográfico, quando confirmado, ratificado em juízo, sob contraditório pela defesa, pode servir como meio de prova para fundamentar a condenação. Beleza? Vou te explicar isso aqui. Existe uma divergência da STJ sobre este tema. Por quê? Vamos lá. A regra é que não pode ter reconhecimento fotográfico. O reconhecimento deve ser presencial. Olho no olho. Igual em filme mesmo, que tem aquele vidro espelhado e a pessoa chega lá, a vítima chega, tem 3 suspeitos. A, B e C, a plaquinha em cima. Aí ele vai olhar para os 3 e vai falar, foi o A que me roubou. Então tem que ser presencial. O reconhecimento fotográfico só é admitido se for confirmado depois presencialmente. Entendeu? Leve isso para sua prova que você não vai errar a questão. Show, sensacional, sensacional. A folha de antecedentes criminais é documento hábil, válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes em residência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária. Excelente. Para efeitos penais, reconhecimento da menoridade do réu requer prova do documento hábil. É a súmula 74 da STJ. Beleza. O registro audiovisual de depoimentos colhidos no processo penal dispensa sua degravação ou transcrição em prol do princípio da razoável duração do processo e celeridade,
salvo comprovada a necessidade. Então, tudo que for falado no processo, depoimento, eu não preciso transcrever tudo. Vamos ter celeridade nesse processo, né? Vamos agilizar. Eu só vou transcrever aquelas partes mais importantes, em razão do princípio da celeridade processual. E isso vale para a interceptação telefônica também, tá? Os delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunhas, que é em quatro paredes, né? A palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada, confirmada por outros elementos probatórios acostados aos autos. Vamos lá. Isso aqui vale o mesmo. É a mesma coisa para crimes sexuais. Esses delitos, o STJ entende que eles são cometidos à clandestinidade, ou seja, sem ninguém vendo. Então, geralmente, não tem testemunha. É dentro de um quarto, é dentro de um beco escuro, na rua, numa vielinha. Então, geralmente, não tem testemunha. A palavra da vítima tem especial relevância. Tem especial relevância. Tem especial relevância, sim. Ok. Eu, inclusive, uso esses julgados para fundamentar várias minutos de sentença que eu faço. Agora, preste bem atenção. Nós temos dentro da criminologia não é criminalística, criminologia, a teoria da síndrome da mulher de Potifar. Síndrome da mulher de Potifar, que é aplicada no direito penal. Quem estudou a Bíblia, quem é cristão, sabe lá a história do José do Egito, que era escravo, foi soldado, né, foi preso, e aí depois virou governador, um grande líder. O que acontece? Potifar, que era um rei, se eu não estou enganado, era um general, um rei, alguma coisa assim. Só para você entender o contexto aplicado juridicamente, tá? A parte cristã você consulta com o pastor, ou com o seu padre, ou com o seu líder religioso, caso você acredite e tenha religião cristã. Isso aplicado no direito, tá? Eu estou falando aqui, não é à toa, não. É aplicado no direito penal. Potifar tinha uma mulher, tá escrito lá na Bíblia, e essa mulher tentou ficar com o José do Egito. José não quis ficar com ela. José era casado, se eu não estou enganado. José era casado e não quis ficar com a mulher. A mulher ficou pé da vida, rasgou um pedaço das vestes de José, foi lá na delegacia, e falou, ó, José me estuprou. Ela falou para o marido dela, Potifar, que era general do exército. E aí o José foi preso. Então, olha o entendimento da STJ. Embora, em que pese a palavra da vítima tenha especial relevância, esta palavra da vítima tem que ser corroborada, confirmada com outros elementos de prova. Justamente para evitar a teoria da síndrome da mulher de Potifar, que é aplicado aqui no direito penal sob um viés criminológico. Top, sensacional. Anote isso aí no seu caderno. Anote isso aí no seu caderno, que as bancas estão adorando cobrar jurisprudência, sobretudo a OCP, agora vem com tudo jurisprudência, banca SES, Sebrasp, IAD está cobrando jurisprudência, então fique atento, não é à toa que estamos passando por esta aula neste momento, tá? E essa teoria é uma teoria doutrinária, também doutrina, e que é um complemento para seu estudo de jurisprudência aqui com o professor Lira. Tira uma foto aí, posta lá no Instagram, @proflira, marca a gente que a gente reposta lá. Valeu? Tamo junto aí. Vamos para mais provas. É possível antecipação da prova testemunhal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. A gente já falou sobre isso, né? Do cara fiscal, da Receita, já falamos também. Não há cerceamento de defesa quando a decisão que indefere o tipo de testemunho residente em outro país for fundamentada. Ok. É ilegal a prova obtida mediante acesso aos dados por meio do WhatsApp, etc., obtido diretamente pela polícia sem prévia autorização judicial. Também já falamos sobre isso. É desnecessária a perícia para identificação da voz captada nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida. Aí vai ter a perícia. Fica a critério de quem? Do juiz. É necessária a realização do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios, entretanto. O laudo pericial será substituído por outros elementos de prova. Nós já falamos também analisando lá no crime do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, lembra? O laudo toxicológico definitivo é imprescindível, é extremamente necessário, vinculado para a configuração do crime de tráfico de drogas, sob pena de ter por incerta materialidade de delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado. Vem cá comigo aqui, ó. Tráfico de drogas, laudo pericial de constatação da droga. Nós temos dois, laudo provisório e laudo definitivo. O laudo provisório da droga que é feito ali na delegacia ou no ML, naquele momento ali, rápido, ele é fundamental para ensejar uma
prisão preventiva, uma prisão cautelar. Mas o laudo provisório por si só não serve para embasar uma condenação. Então, temos que ter dois laudos. Se a gente quiser condenar uma pessoa, vai ter que ter, além do laudo provisório, o laudo definitivo da droga. Preste atenção, porque isso você encontra em processo penal, essa matéria que a gente está falando aqui, você encontra na legislação penal extravagante, que é a Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, e encontra aqui também na criminalística, na parte de laudos, provas periciais, está no seu edital. Fique atento. Vamos para mais? Não acabou não, filho. Sustenta a carcaça. Então, o laudo toxicológico é isso, é o laudo da droga, tá? É possível, em situações excepcionais, a comprovação da materialidade de tráfico de drogas pelo laudo de constatação provisória. Olha o que eu acabei de falar, ó. Falei a regra para você, agora olha a exceção. Desde que ele esteja dotado de certeza idêntica do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial em procedimento com conclusões equivalentes. Então, senhores, para ter esta comprovação da materialidade pelo laudo provisório, ele tem que ser idêntico ao laudo definitivo. E é uma exceção. Aí, entendimento, jurisprudência número 111, em tese do STJ. É prescindível, é facultativo, não é necessário a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no crime de roubo, 157, parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal, quando evidenciado seu emprego por outros meios de prova. Então, meu irmão, emprego de arma de fogo, tá aqui. Ah, o cara roubou com uma arma de fogo, um simulacro desse, seja um airsoft desse, ele vai responder por roubo simples. Preste atenção, porque era um simulacro, não é arma de fogo. Arma de fogo é uma coisa, simulacro é outra coisa. Arma de airsoft é outra coisa. Isso aqui é airsoft. Beleza. Agora, roubo com emprego de arma de fogo. Ele vai responder por um roubo qualificado. Ok? E não vai precisar passar por perícia, se a arma estava funcionando ou não, desde que seja arma de fogo. Ok. Roubo com emprego de arma branca, a causa de aumento de pena, uma majorante no roubo. Beleza? Não é qualificado. Ele é majorado. Aumenta-se a pena. No meu Instagram tem lá uma postagem com os aumentos bonitinhos nesse caso do crime de roubo. Beleza? Só você procurar lá que você acha, meu irmão. Caso de roubo com arma branca, arma de fogo e arma de fogo de uso permitido, a diferença de uso restrito e uso proibido também tem as diferenças lá. Fechou a jurisprudência. Próxima aula, então, a gente vai dar continuidade. Excelente essa aula de jurisprudência aqui, tá? Indique nosso trabalho, siga o nosso perfil nas redes sociais, acompanhe nosso trabalho lá. A gente fica imensamente grato. Eu fico imensamente agradecido a todos aí que têm acompanhado nosso trabalho, que passam feedback. Pô, professor, passei no concurso. Cara, isso aí não tem dinheiro que pague. Então, se você passou no concurso com a ajuda do professor Lira, nem que seja uma dica, alguma besteirinha, uma aulinha que você viu, pô, fala lá pra gente, eu tenho uma satisfação de saber. Gratidão, tá? E depois chama pro churrasco da aprovação. Isso aí eu vou fazer questão e a honra de comparecer nesse churrasco. Tamo junto aí, forte abraço e vamos pausar pro intervalo e a gente volta com tudo aí, finalizando o criminalístico. É nóis.